Fala galera, aqui é o Ryo e seja bem-vindo de volta a Aprenda Qualquer Coisa. Hoje eu quero ensinar para vocês aqui uma forma de você organizar os seus estudos, de você se planejar para estudar durante o ano de 2022, para você evitar a procrastinação e quebrar aquele estilo tradicional dos cronogramas que não te ajudam muito porque eles são muito complexos. Eles complicam uma coisa que pode ser muito mais simples. Então eu acho que todo mundo concorda, mas estudar vestibular é um negócio difícil, é um negócio complexo pra caramba. E você precisa então de uma forma de simplificar isso daqui, de tornar essa jornada dos estudos para o vestibular mais simples. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu já gravei esse vídeo faz todos os anos eu gravo, na verdade. Esse daqui é o terceiro ano que eu estou fazendo esse plano de estudos que eu quero compartilhar com vocês. Ele é gratuito, ele é um PDF para você baixar. E nesse vídeo eu vou te explicar, para quem não gosta de ler tanto, eu vou te explicar como que você vai fazer mais ou menos aqui, beleza? Então, se você tiver interesse nisso, fica até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário, aquela coisa toda. Também, se você quiser fazer parte do nosso Discord, é uma comunidade de estudantes em geral, você pode entrar lá clicando no link aqui abaixo, de graça também. E se você quiser ser meu aluno, você pode assinar o curso, assinar não, né? Comprar o curso Gabaritei é uma vez só que você paga, você não paga por mês, e você tem acesso vitalício. É o meu curso de aprendizagem para vestibulandos. Lá você vai se tornar autodidata para você ser capaz de aprender sozinho, e a gente utiliza também esse plano aqui que eu distribuo gratuitamente para vocês. Então, se você tiver interesse, clica aqui abaixo no link da descrição, beleza? Ó, como é que foi então? Quando eu estava na época do vestibular, eu não sei se você fez assim, se você está fazendo assim, eu não sei em qual ano você está, mas eu comecei a estudar no terceiro colegial. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui estudar o vestibular é pegar as matérias e estudar quando eu tivesse vontade, aleatoriamente. Então algum dia eu chegava lá, opa, hoje eu estou a fim de estudar história, vou estudar um pouquinho de história. Ia lá, estudava história, depois um pouco matemática, depois um pouco geografia. Só que o que eu percebi? Se você só depender da sua vontade, você não vai sair muito do lugar, porque geralmente a gente não tem vontade de estudar. Então eu comecei, quando eu estava empolgado, eu consegui estudar um pouco, mas logo esse método falhou. Então risquei da minha lista de possibilidades. Segunda coisa que eu tentei fazer foi seguir o cronograma da escola, mais ou menos. O cronograma tradicional, aquele que a gente mistura várias disciplinas e a gente começa todas no começo do ano e termina todas no final do ano. E vai, né, misturando, fazendo aquela salada mista durante os meses. Então eu tentei fazer isso. 4 matérias por dia, ou 3, eu não lembro. Aí eu tentava estudar elas. O que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a ficar desanimado também, porque eu sentia que eu não estava saindo do lugar. Não sei se você se sente assim, mas imagina, a matemática tem 30 assuntos, mais ou menos. Então você começa a estudar lá no começo do ano, você aprende 1, 2, aí segundo mês você aprende 3, depois 4. Cara, é 6 meses, você só aprendeu 15 assuntos e tem 15 para aprender. Tipo, é difícil. Se você atrasa, a sensação é pior ainda. Então eu não me adaptei com esse método. E eu acho que muita gente que vai estudar sozinho não vai se adaptar. Porque esse método é bacana quando você está na escola. Você não tem que pensar, você não tem que escolher. Você vai lá e você é obrigado a assistir aquela aula. Quando você está no cursinho, a mesma coisa. Agora, quando você está em casa estudando, se você definiu lá, hoje eu vou estudar geografia, história, matemática e português. Só que às vezes você não está afim de estudar matemática, saca? Às vezes você não está afim de estudar geografia. E aí você é obrigado, porque o cronograma está mandando. Quantas horas você vai ter que estudar? 50 minutos de cada matéria. Aí você está lá estudando, às vezes você não está afim, você fica estudando 10 minutos direito, 40 minutos você enrola. Ou então, é o contrário. Você está empolgado porque você está conseguindo aprender aquela matéria, aí você estudou 50 minutos, você nem notou que o tempo passou, você quer continuar estudando porque você está conseguindo aprender, só que você tem que parar, porque você vai trocar de matéria. Então é um método que, se você for pensar, ele é todo quadradão. Na escola funciona muito bem, na faculdade e tal, porque, né, tem que ser regrado, é o professor que está ensinando. Quando você aprende sozinho, você não quer ter essa limitação, não faz sentido ter essa limitação. Imagina que você, por exemplo, está arrumando a casa. Você vai e começa a arrumar seu quarto, 5 minutos. Aí você para de arrumar seu quarto, você vai lá para a sala, 5 minutos. Cozinha, 5 minutos. E você vai fazendo assim, rotacionando a limpeza. Vai chegar tipo 2, 3, 4 horas, você vai estar de saco cheio, porque você não limpou nada ainda. Você vai olhar para as coisas que você começou, que você não terminou, isso vai te gerar um cansaço. É muito melhor você começar no quarto, terminar ele e pronto, se livrou do quarto depois de alguns minutos, depois de meia hora, sei lá, 1 hora. Não é melhor fazer assim? E é uma coisa que eu acho que é intuitiva. Quando a gente vai fazer um curso, a gente vai aprender alguma coisa, a gente aprende aquela coisa do começo até o fim. Quando eu fui aprender guitarra, por exemplo, eu ficava o dia inteiro tocando guitarra, eu queria aprender a tocar guitarra, pegava as músicas, só fazia isso.
Agora, se eu tentasse aprender a tocar violão, guitarra, piano, banjo, teclado, bateria, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, sabe o que ia acontecer? Eu nunca ia ter aprendido a tocar. Então é mais ou menos isso que acontece no método tradicional. Ele funciona ali na escola, na instituição, mas não vai funcionar muito bem na sua casa. Não vai funcionar quando você estiver estudando sozinho, beleza? Como que a gente resolve isso? Como eu resolvi isso daqui? Eu falei assim, eu vou estudar uma matéria por vez. Então, se eu começar a estudar matemática, ao invés de eu pegar a matemática e dividir pelo ano inteiro, eu vou só focar nela. Então, eu vou estudar a matemática muito mais rápido. Eu vou terminar ela rapidão aqui. E quando eu terminar essa matéria, eu vou sentir que eu avancei nos meus estudos. Porque eu eliminei uma coisa, ficou para trás, pronto, acabou. Não tenho mais que estudar matemática. Então, foi isso que eu fiz. E aí eu percebi que, durante o meu dia, se eu estudasse só matemática, às vezes ficava cansativo. Aí eu falei, pô, eu vou misturar história e matemática, ou geografia e matemática? Vamos. Então eu estudava matemática, fazendo exercícios, e quando eu cansava, eu ia lá, abria o livro de geografia e ficava lendo. Enquanto eu não queria pensar em matemática, enquanto eu mais estava cansado, eu ficava lendo o livro. Então eu pegava o ônibus, lendo o livro de geografia. Estava na aula, às vezes não queria prestar atenção na aula, fazia exercício de matemática, lia o livro de geografia, por exemplo. Então tá lá no sofá, vai ler livro de geografia. Hoje em dia é muito mais fácil. Você está no ônibus, coloca um podcast de coisas atuais, de geografia, de política, não sei o que lá. Então, você pode otimizar o seu tempo se você estudar 2 matérias por vez. Essa aqui é a grande sacada do meu plano de estudos. O plano de estudos é assim, você vai estudar 2 matérias por vez do começo até o fim. Essas 2 matérias, elas têm que ser diferentes uma da outra. Então, sempre vai ser exatas e humanas, mais ou menos isso, né? Então, pode ser português e química, por exemplo, são diferentes. Mas tem que ser matérias que você vai estudar de forma diferente, que você possa... Uma matéria você vai estudar focado, fazendo exercícios, tipo exatas, e outra matéria você pode estudar mais ouvindo, vendo palestras, podcasts, documentários e tal, para você otimizar o seu tempo ao máximo. Então você sempre vai fazer esse par de matérias, você vai estudar do começo até o fim. Simples assim. Se você for pensar comigo, se você for parar para pensar comigo, faz muito sentido. Tem gente que tem medo de fazer desse jeito, só que se você for pensar a mesma coisa. No cronograma tradicional, a gente pega todas as matérias, mistura, estuda do começo até o final do ano, certo? Tudo misturado. Agora não, a gente só está reorganizando as matérias. Então você está pegando a matemática que você estudaria o ano inteiro, você vai estudar aqui, ó, no começo do ano, 2 meses. 2 meses para cada dupla de matéria, se você começar em janeiro mais ou menos. Então, 9 meses para estudar, 8 meses, você vai estudar 2 meses cada par de matérias. Então, por exemplo, fevereiro e março, você vai estudar matemática e geografia. Abril e maio, você vai estudar, sei lá, física e história. Entende? Você vai fazendo esses pares. Chegando lá no final do ano, vai sobrar um mês ainda. Esse mês é extra caso você atrase, caso você não consiga estudar direito algum mês. Então você tem esse tempo extra ainda que você tem que se planejar. Esse que é o plano de estudos. Muita gente vai se perguntar, mas senhor, eu não vou esquecer tudo que eu estudei? No cronograma tradicional você também esquece tudo que você estudou. Se você pegou matemática e estudou o ano inteiro, não significa que você vai se lembrar do que você estudou no começo do ano. Porque a matemática do começo do ano era matemática básica. No final do ano era geometria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você tem que revisar de qualquer jeito no cronograma tradicional. E no meu também. Qualquer cronograma que você vai seguir, qualquer estudo que você vai fazer, você tem que revisar. Porque existe um negócio chamado curva de esquecimento. Se você não continuar revisando, revendo a matéria, você vai se esquecer. Então no meu cronograma, assim, 1 dia por semana você vai revisar todas as matérias que você foi vendo. Você vai revezando na revisão. Meio difícil de falar isso, mas você vai revezar as matérias que você já estudou nessa revisão. Você vai vendo elas de novo durante o ano para você não se esquecer. Então é bem simples, na verdade. Então com esse método, o que vai acontecer? Em 2 meses você vai se livrar de 2 matérias, em 4 meses você vai se livrar de 4 disciplinas, em 6 meses você vai se livrar de 6 disciplinas e por aí vai. Então ele te dá uma sensação de progresso que você nunca vai sentir no cronograma tradicional. E eu quero que quem tiver coragem, vocês podem tentar experimentar esse cronograma. Ele está aqui para baixar no link abaixo, ele é gratuito para todo mundo. E no PDF eu explico vários detalhes, eu tiro dúvidas. Então se você tiver alguma dúvida, você pode ler esse PDF para você ver realmente como funciona. Ele está ilustrado, eu falo para como você vai estudar durante a semana, como você vai estudar durante os dias, como você faz para se organizar nos estudos. Então eu meio que condensei vários vídeos que eu coloquei aqui no canal
nesse PDF. E durante o ano a gente vai falando, a gente vai tirando a dúvida dos alunos aqui nos vídeos do canal. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail para mim também. O e-mail tá lá no PDF, caso você precise, beleza? Então é isso, galera. Eu produzi esse conteúdo gratuito, todo mundo sabe que eu faço isso aqui todos os anos gratuitamente, tá? Se você quiser só utilizar isso aqui, você não precisa ser meu aluno. Você pode só utilizar o plano de estudos, tentar passar no vestibular. A galera tem aí resultados e me manda os feedbacks geralmente. Se você teve resultados no ano passado, manda para mim, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp para mim, um Discord para mim. Então me manda ali onde você passou, como que você fez e tal, que é muito bacana para compartilhar com as pessoas. Porque muita gente tem dúvida se realmente funciona. Então às vezes alguém comenta, mas fica perdido nos vídeos e eu sou meio burro, eu não tiro print. Então tem algum vídeo, em algum momento que alguém comentou isso daqui, por exemplo, eu não printei e eu não consigo organizar para mostrar para vocês. Então me ajuda com esse meu déficit, né? Para eu compartilhar com vocês os resultados que vocês tiveram, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem o material. Um abraço e até a próxima.